Você está pensando em comprar a sua primeira lente zoom, mas não sabe ainda bem como escolher? Então fica comigo que o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Salve, salve galera, Jonato Figueiredo aqui na área. Como vocês puderam ver na chamada, o vídeo de hoje é sobre como escolher a sua primeira lente zoom. Eu tenho algumas dicas que podem ajudar vocês no momento da escolha desse tipo de objetiva. Mas antes da gente partir para o conteúdo, lhe convido a se inscrever no canal caso você ainda não seja um inscrito. Peço encarecidamente que você dê aquele slap no like que ajuda a gente demais e também que você ative o sininho para receber novas notificações sempre que tiver vídeo novo aqui na área. Então, sem mais delongas, bora para esse vídeo. Indo direto ao ponto, o que é uma lente zoom? Uma lente zoom é uma lente que possui duas distâncias focais distintas. Por exemplo, aqui eu tenho uma 1750, então eu tenho um grande angular em 17 milímetros e um médio telefoto aqui nos 50. E entre 17 e 50 eu possuo diferentes distâncias focais. Eu tenho 21 milímetros, 28 milímetros, 35 milímetros, 50 milímetros. Tá tudo abraçado aqui no range da objetiva. E esse tipo de lente ela é muito interessante, por exemplo, para a fotografia de eventos. Por quê? Porque em determinadas situações você vai precisar fotografar, por exemplo, pessoas em grupo, aí você precisa de um grande angular, e em outros momentos você precisa de um médio telefoto, de um zoom, para chegar naquilo que está um pouco mais distante e registrar de maneira eficiente. Então, como eu já disse, uma das principais aplicações das lentes zooms é a fotografia de eventos, porque em alguns momentos você vai precisar de um ângulo um pouco mais aberto e em outros um pouco mais fechado. Porém, você consegue utilizar as lentes zooms em várias outras situações, como por exemplo, fotografia de ensaio, fotografia de estúdio. Porém, o forte dessas lentes eu considero a fotografia de eventos. Se você pensa em fotografar eventos como aniversários e casamentos, eu te recomendo sinceramente adquirir uma lente zoom. E independente disso, se você puder ter um tipo de lente desse no seu setup, eu te garanto que vai te atender super bem. Um dos principais pontos fortes e um dos principais benefícios que uma lente zoom vai te trazer aí para os seus trabalhos de fotografia ou de vídeo é a versatilidade que você tem com esse tipo de lente. Se você filma, por exemplo, é o mesmo esquema. É interessante que em algumas situações você tenha um grande angular e em outras situações você tenha um campo mais restrito, um zoom para se aproximar ali e fazer, por exemplo, um close. Tá? Então, na situação de vídeo, uma lente de zoom ela também cai super bem. E aí você deve estar se perguntando, Jonato, eu consigo ter bons resultados utilizando uma lente zoom na situação de ensaio externo ou no estúdio? Sim. Dá só uma olhada nessas imagens que vão aparecer. Todas essas fotos foram feitas utilizando essa lente aqui, que é a 24-70mm da Sigma. E percebam que tanto no estúdio quanto em situações de ensaio externo, eu consigo sim ter bons resultados utilizando essas lentes aqui. Qual que é o grande lance? Se você não entende bem qual a diferença de imagem entre a lente zoom e, por exemplo, a lente fixa, dá uma olhada nesse vídeo que eu te garanto que você vai entender melhor. Hoje, basicamente, eu vou dar algumas dicas de como escolher corretamente a sua lente zoom, tá? Para que você tenha resultados satisfatórios aí nos seus trabalhos, seja de fotografia ou seja de vídeo. E o primeiro ponto que vale a pena destacar é que uma boa lente zoom, pelo menos na minha opinião, ela precisa ter uma abertura constante. Ou seja, uma abertura que não vai se alterar conforme você dá aqui o zoom da lente, como por exemplo na lente 18-55, a lente do kit. Na 18-55, à medida que você vai dando o zoom, a abertura do diafragma também vai se alterando, vai se fechando. E por que é interessante ter uma lente de abertura fixa? Por exemplo, na situação de vídeo, você monta toda a iluminação, pá, e aí calibra abertura do diafragma da lente, ISO e tempo de exposição. E aí você vem, em algum momento precisa dar um zoom, e aí a luminosidade se altera.
Isso para quem trabalha com vídeo é um pesadelo, então é interessante ter uma lente dessa de abertura constante. Essa, por exemplo, é uma lente de 2.8, então ela começa dessa abertura de 2.8 e por mais que eu dê o zoom, essa abertura ela não se altera. E eu consigo fotografar utilizando o mesmo setup de luz ou filmar utilizando o mesmo setup de luz, tanto nos 17, como nos 21, como nos 24, nos 35 e nos 50 milímetros, respectivamente. Esse é o primeiro ponto que eu julgo muito importante numa lente zoom, que você adquira uma lente de abertura constante, seja uma lente 1.8, uma lente 2.8, e existem até mesmo lentes que partem da abertura de 4.0 de diafragma. E acreditem, são lentes com uma qualidade absurda de imagem, apesar de não ser uma lente clara, por exemplo. O importante é que essa lente tenha uma abertura constante em todo o seu range, seja em 17, seja em 35, seja em 60 ou 70 milímetros. Outra coisa que você também precisa se atentar no momento da compra de uma lente zoom é o tipo de sensor, o formato de sensor que você utiliza, seja APS-C ou seja o sensor full frame. Por quê? Acredito eu que você já saiba que no sensor APS-C existe um negócio chamado de fator de corte. E, por exemplo, se você utiliza uma câmera cropada, toda lente que você for comprar, você precisa levar em consideração o fator de corte. Se você usa Nikon, por exemplo, como eu, o fator de corte é ali algo em torno de 1.5, salvo engano. E o que acontece? Essa lente aqui, que é uma 24-70, é uma lente pensada, projetada para o sensor full frame. Eu também consigo utilizá-la, por exemplo, numa câmera de sensor APS-C, numa câmera cropada. Porém, por conta do fator de corte, o campo de visão, o ângulo de visão dessa lente vai se alterar. Então eu não vou ter 24-70 milímetros. Por conta do fator de corte, essa lente vai ter um ângulo de visão próximo a uma 35-105 milímetros. Então, se o seu objetivo era ter um grande angular, você já não vai ter, tá? Então você precisa considerar isso no momento da compra da sua lente zoom. Por exemplo, essa lente aqui eu comprei somente para utilizar numa câmera de sensor APS-C, justamente pensando no fator de corte. Essa lente é uma 17-50mm e quando eu plugo essa lente na câmera, que é a D7100, que inclusive tem vídeo aqui no canal, depois você corre lá e dá uma olhada, que é uma câmera de sensor APS-C, eu ainda sofro com o fator de corte. Então esses 17-50 vão ter um ângulo próximo a 24-70 milímetros no sensor cropado. Você conseguiu entender? Então esse é um ponto que você também precisa levar em consideração. Se a sua câmera é uma câmera de sensor APS-C ou uma câmera de sensor full frame. No full frame a gente não sofre com esse negócio de fator de corte, porque a gente tem a cobertura de 100% da área do sensor. Então, por exemplo, eu coloco essa lente lá, essa lente vai ser uma 24-70 sem fator de cortes. Coloco uma 50mm, ela vai ter um campo de visão de 50mm. No sensor full frame a gente não sofre, por exemplo, com o fator de corte. Outra coisa que você também precisa se atentar no momento da escolha de uma lente zoom é a distância focal dessa objetiva para que você possa trabalhar de maneira eficiente, seja na situação de fotografia ou de vídeo. Como eu disse no início desse vídeo aqui, se você pretende trabalhar com eventos, é interessante que você tenha uma lente com um grande angular, para, por exemplo, fotografias em grupo, e um médio telefoto para situações onde você não pode, por exemplo, se aproximar tanto, por questões de espaço, por questões de ética. Então é interessante ter um grande angular e um médio telefoto. Como, por exemplo, a 24-70mm, que é essa lente aqui da Sigma, inclusive já tem review aqui no canal, depois você corre lá e dá uma olhada. Aqui eu tenho 24mm e eu consigo fazer fotos em grupo, por exemplo, e nos 70mm eu consigo alcançar aquilo que está um pouco mais distante sem que necessariamente eu precise me aproximar demais. Então você precisa levar em consideração a distância focal da lente. Sinceramente, eu te recomendo uma lente como essa, que possui um grande angular e um médio telefoto. Como, por exemplo, se você usa uma câmera de sensor APS-C, uma 17-50 ou uma 17-35 também é muito interessante. Se você tem uma câmera de sensor full frame já, uma 24-70
é interessante. Uma 35-105 também é muito interessante, mas é importante que você se atente a isso. O tipo de situação, o tipo de trabalho que você mais desempenha. Eu vou bater novamente aqui na situação do evento, que é o que eu mais fotografo. E se você está pensando em comprar uma lente dessa, por exemplo, para fotografar eventos, é interessante que você tenha um grande angular, porque você vai precisar, dependendo do espaço que você tem disponível. E em outros momentos, um médio telefoto também vai ajudar bastante para você ter ali um ângulo mais fechado, um desfoque de fundo mais acentuado e uma foto ali um pouco mais restrita. Então leve em consideração o tipo de situação, o tipo de trabalho que você mais realiza. Outra coisa muito importante que você deve levar em consideração no momento da escolha de uma lente zoom é o estabilizador de imagem, como por exemplo aqui a 1750 da Sigma possui. O que isso vai te trazer de benefícios? Por exemplo, se você trabalha como filmmaker, se você filma, né? Se você faz gravação de vídeo de eventos e outras coisas, uma lente com estabilizador de imagem é bem mais interessante, porque se você estiver aqui com a câmera na mão e estiver utilizando tempos de exposição, velocidade de captura muito baixas, você não vai ter aquele tremido chato na imagem, vai ter uma imagem bem mais estabilizada. Essa é uma dica extra, vale a pena destacar que se você puder comprar uma lente com estabilizador de imagem, você já compre, que eu te garanto que você vai ter resultados bem melhores tanto na situação de vídeo como na situação de fotografia, consequentemente. Eu não poderia deixar de falar nesse vídeo de um tipo de lente zoom que tem meio que um uso específico, que no caso é aqui a 80-200mm. Essa é uma lente super zoom, uma lente telefoto, já tem vídeo sobre esse equipamento aqui no canal, tá bem interessante o review, depois corre lá e dá uma olhada. Essa também é uma lente zoom, ela possui duas distâncias focais distintas, sendo a menor em 80 e a maior em 200. E entre 80 e 200 eu tenho 105, 135 e os 200mm. Esse tipo de lente, por exemplo, ela é interessante para eventos como shows, onde você precisa estar muito distante daquilo que você está fotografando por conta do espaço e por conta de situações de ética e outras coisas, porém você precisa registrar aquilo que está lá longe, ok? Então, como ela tem uma distância focal muito longa, por exemplo, ela vai ser ótima para fotografar situações de eventos como shows, fotografia de esportes, seja em esportes indoor, em quadra, ou provas de rua como atletismo, ciclismo, entre outras coisas, porque é uma lente que vai ter um alcance, uma distância focal bem mais longa e você vai conseguir fotografar aquilo que está mais distante. Essa lente ela também é muito legal na situação de retrato, como essas fotografias que estão aparecendo na tela. Essa também é uma lente de abertura constante, 2.8, então ela te traz aquele desfoque bem acentuado por conta da grande abertura e por conta da distância focal, que é muito longa, então você vai ter um desfoque de fundo muito interessante. Mas qual que é o lance? Essa lente ela não é tão interessante, por exemplo, para fotografar dentro do estúdio, tá? Porque ela possui um ângulo de visão muito restrito e a relação espaço que eu tenho não é tão interessante. Então, por exemplo, eu só vou conseguir fazer fotos provavelmente de meio corpo ou closes, fotos um pouco mais fechadas. Eu vou conseguir utilizar essa lente de forma eficiente em ensaios, na situação de ensaio externo, como essas fotografias que estão aparecendo na tela para vocês, porque eu tenho mais espaço para recuar e, consequentemente, conseguir enquadrar as pessoas de corpo todo. Eu jamais cogitaria fotografar um aniversário, por exemplo, com uma lente dessa, porque não vai dar certo. Seria mais interessante uma lente com a distância focal menor, como uma 1750 ou uma 24-70mm. Mas vale a pena destacar porque, por exemplo, se você está procurando uma lente para fotografar esportes indoor ou de rua, ou até mesmo shows, essa lente aqui ela vai ser mais eficiente, por exemplo, do que uma lente dessa, porque você vai ter um alcance maior, consequentemente vai conseguir fotografar mesmo a longas distâncias. Então é isso, gente. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado do conteúdo e se você gostou, compartilhe aí com um amigo que possa se interessar por temas relacionados à fotografia. Assim você faz com que esse canal cresça mais e mais. E lembrando que toda semana nós teremos vídeos novos aqui na área. Muito obrigado pela força, por hoje é só e até mais.